Bom, dando continuidade à teoria de fibra óticas, vamos falar um pouco sobre os tipos de fibra ótica que nós temos no mercado, né? Agora que nós já sabemos como que a luz se propaga no interior da fibra, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de fibra que tem, né? Então, basicamente, a fibra ótica é, é uma camada muito. A fibra ótica propriamente dita, onde a luz é transportada, ela é muito fina, né? Da espessura aí de um fio de cabelo. E normalmente ela está envolta em várias camadas de proteção. Tá? Aqui, de uma forma rudimentar, está representada um cabo de fibra ótica, por exemplo. Aqui nós temos a fibra ótica, o núcleo. O núcleo é o lugar onde a luz se propaga. Então aqui, né, a luz está se propagando, ok? Como a gente viu. E esse núcleo é revestido por uma casca, às vezes plástico, né? Uma casca. Essa casca, por sua vez, tem um revestimento primário, que é um outro revestimento. E normalmente a fibra ainda tem. Essa aqui é só a fibra, é só aquela da espessura de um fio de cabelo. Normalmente ela está dentro de um cabo ótico, que aí existe uma resina. A gente vai ver sobre cabos óticos aí um pouco mais para frente, mas às vezes o cabo ótico ele tem aqui no centro uma camada, né, de, vamos dizer assim, uma sustentação mais rígida, e aqui nós temos as nossas fibras óticas dentro do cabo. Deixa eu fazer um desenho com uma cor diferente, que daí vocês vão poder entender melhor, tá? Fazer aqui primeiro. Imaginem aqui um cabo ótico, ok? Aqui, ok? Aqui um cabo ótico, ok? E aqui, vamos pegar uma cor de tinta diferente, preto aqui, para designar aqui tipo uma estrutura interna rígida de metal. É para dar sustentação ao cabo, tá? Isso aqui é preenchido. Tá? E as fibras óticas eu vou colocar em azul. Por exemplo, essa aqui. Então, uma fibra ótica aqui. Esse aqui, por exemplo, um cabo de 36 fibras, né? Cada fibra dessa daqui é um conjunto desse daqui, olha. Onde nós temos um núcleo. Nós temos aqui um núcleo, a casca e um revestimento primário. Aí, num preenchimento, vou te botar até em amarelo, que é amarelo mesmo, né? Ou laranja, um Kevlar. Aqui, ó, existe um preenchimento aqui para acomodar as fibras, né? Para tornar rígido tudo isso e ela ficar bem firme dentro do cabo, para proteger bem, né? Então, a fibra ótica, na verdade, ela sempre tem várias camadas de proteção, justamente para proteger a fibra ótica que está dentro, que é justamente o núcleo. O núcleo que é o importante, é aqui que vai ser passada toda a informação que eu quero, né? Então, por exemplo, se o cabo aqui, vamos supor que esse cabo aqui sofra uma certa deformação. Imagina, o sinal de fibra ótica aqui já não vai ter um ângulo de incidência que vai dar minha reflexão total e parte da energia vai ser refratada para a casca, né? Isso é perda de energia, ou seja, o meu sinal vai chegar deficiente lá na recepção. É uma porção de variáveis que nós temos que considerar em relação ao cabo ótico. Se ele não estiver bem protegido, muitos fenômenos podem ocorrer, microcurvaturas, macrocurvaturas. Nós temos até um exemplo prático nesse capítulo que nós vamos falar um pouco sobre ele, né? Onde ocorre perda de energia no meio do caminho e o nosso sinal precisaria de mais potência para chegar do outro lado, né? Então, a fibra ótica, na verdade, ela é composta de vidro, né, uma sílica, né, um silício, que é dentro envolto numa casca e um revestimento primário, mas muitas vezes ela tem vários revestimentos
para garantir que a fibra esteja ok, tá? Às vezes você simplesmente pisar num cabo de fibra ótica já pode danificar. Um cordão ótico, então, que é usado para jumper dentro de estações, né, é muito comum. As pessoas vão passar na calha, acabam dobrando demais, às vezes eles são espremidos nas curvaturas das calhas. Enfim, isso tudo pode danificar o sinal que está sendo passado ali, tá bom? Então, normalmente a fibra ótica ela é revestida com várias camadas de proteção, tá? Existem dois tipos básicos de fibra ótica: as fibras multimodo e as fibras monomodo, tá? A fibra multimodo, muitos modos, né? Muitos modos. É essa primeira aqui, ó. Tá? É uma fibra que tem um núcleo enorme, muito maior. Esse núcleo faz com que a luz ela consiga se propagar dentro dela mesma, né? Batendo em todas as esquinas aqui do núcleo. É um núcleo grande. Essa distância aqui é grande. Uns 50 micrômetros, né? Então, na verdade, eu posso colocar um outro sinal de fibra aqui e um outro sinal vai ser propagado dentro dessa fibra aqui e um outro sinal, ou seja, eu posso colocar vários sinais dentro da fibra ótica. Nesse caso aqui, olha só o exemplo, esse daqui bateu aqui, de repente, uma curvatura e saiu errado, ou seja, perdeu energia por algum motivo. Enfim, eu tenho vários modos de propagação. O modo vermelho aqui, o modo azul aqui, o modo amarelo aqui. Então existem vários modos, por isso é chamado de fibras multimodo. Foram as primeiras fibras que surgiram. Tá? O núcleo dessas fibras é maior, o que possibilita maior número de modos. Tá? As fibras multimodo hoje em dia quase não são usadas. Hoje em dia se usa muitas, as redes de alta velocidade utilizam somente a fibra monomodo. Olha só aqui o que eles colocam: 300 metros o alcance de uma fibra multimodo. Isso aqui é muito relativo, tá? Esse dado que está aqui, ele é muito relativo, depende muito da frequência do sinal, da taxa de transmissão que você está emitindo. É uma porção de variáveis, mas isso aqui ilustra basicamente quanto é mais vantajoso utilizar a fibra monomodo. Tá? Agora imagina uma outra fibra em que o núcleo é tão fino, imagina, eu vou espremer esse núcleo aqui. O núcleo é tão fino a ponto que permita, de tal forma que permita a propagação de somente um modo de luz. Né? Essa fibra, com um núcleo bem pequenininho, é chamada de fibra monomodo, porque só permite um modo de propagação, que nem esse vermelho que está aqui, ó, sinal de luz. Olha só, 80 km. As fibras monomodo são as que são utilizadas na maior parte das redes de alta velocidade hoje em dia. Okay? Quais são as desvantagens aí da fibra monomodo? Bom, ela é mais cara fabricar, existe um acoplador para você acoplar um laser, aqui tem que ser um acoplador de laser mais caro também para você conseguir colocar aqui, e ela chega mais longe. Tá? A fibra multimodo ela ainda é dividida em dois tipos que a gente vai ver aí na sequência, né? As fibras multimodo índice gradual e índice degrau, ok? Essas daqui foram as primeiras que surgiram, depois que surgiram as fibras monomodo. Então vamos falar um pouquinho com mais detalhes sobre cada uma dessas fibras, os tipos de fibra e onde que são utilizadas. Né? Aqui, como eu falei, as fibras podem ser divididas em dois grupos, monomodo e fibras multimodo, e fibras monomodo. As multimodos podem ser índice degrau e índice gradual, é justamente o que mostra aqui, né? A fibra ótica pode ser monomodo, que é a mais, deixa eu botar em outra cor, porque tem muito amarelo aqui, né? Fica mais legal, ó, em vermelho. Tá aqui, ó. Fibra monomodo, que é a mais cara e mais vantajosa, e a multimodo, que pode ser dividida em índice degrau, primeiro que surgiu primeiro, depois a índice gradual. Vamos entender o que aconteceu, né? Por que surgiram esses tipos de fibra e que implica, né, a utilização delas nos dias de hoje. Vou falar um pouco sobre fibras multimodo. Como eu falei agora há pouco,
As fibras multimodo, elas têm um núcleo aqui muito grande. E isso é ruim, porque a gente faz com que o mesmo sinal viaje por diversos modos até chegar no seu destino, né? Vamos supor a seguinte experiência, tá? Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar mais didático, mais bonitinho aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma luz, tá? Um laser aqui que vai emitir o seguinte sinal, tá? Vou botar o sinal em preto, tá? O sinal aqui, por exemplo, esse pulso aqui, ó. Ok? Pulso 1. Então, o que vai acontecer? Esse pulso, ele emitiu aqui o pulso. Esse pulso, como o núcleo é muito grande, ele vai viajar de várias formas. Mas primeiro, o que ele vai chegar primeiro? Ele vai chegar quando ele viajar aqui pelo centro da fibra. Por quê? Porque é o menor caminho que ele faz, é o caminho reto aqui. Então, quando ele viajar da forma azul, deixa eu botar em azul aqui, né? O pulso vai viajar aqui, ele vai chegar lá do outro lado perfeito. Pô, legal, olha. O pulso 1 chegou perfeito ali num determinado tempo. Vamos chamar de tempo 1, né? Mas o mesmo pulso, quando ele emitiu aqui, deixa eu botar aqui em amarelo. É amarelo, vamos botar aqui, que ainda não saiu. O laranja. Quando ele emitiu aqui, o pulso começou a viajar, a luz entrou aqui no começo da fibra e ela começou a viajar. Viajou primeiro aqui no azul, ao mesmo tempo saiu daqui, né? A luz que foi propagando aqui para emitir esse pulso, ele entrou desse lado aqui também e começou a fazer o caminho vermelho. Vamos pegar aqui vermelho. Só que o vermelho, a luz aqui, as três luzes, na verdade, esses três caminhos, eles viajam na mesma velocidade. Só que a velocidade do azul é a mesma, só que ele vai chegar em menos tempo, que ele vai percorrer um caminho menor, porque ele vai viajar em linha reta. O pulso que entrou, quando entrou aqui, que é o mesmo, né? É o mesmo para os três aqui. Quando ele entrou aqui, ele viajou batendo nas laterais, porque o núcleo é muito grande. Ou seja, ele vai viajar na mesma velocidade, só que ele vai viajar um caminho muito maior. Então chegou aqui num tempo 1, o pulso 2 ele vai chegar um pouquinho atrasado. Por quê? Porque ele viajou uma distância maior, na mesma velocidade, vai chegar num tempo 2. O verde é a mesma coisa, só que o verde ele vai chegar num tempo maior ainda, porque ele vai viajar, porque ele tem mais um modo de propagação, ele vai viajar uma distância muito maior e vai chegar num tempo 3 aqui. Olha só o que aconteceu com o pulso, olha. Ele chegou lá num tempo 3. Então, olha só o que eu transmiti na fibra multimodo, foi esse pulso aqui, e olha o que chegou lá, ó. Um pulso bem mais alargado. O nome desse alargamento é chamado de dispersão. Dispersão modal, que se refere à dispersão do modo de transmissão. Então ocorreu uma dispersão modal, porque vários modos de propagação para o mesmo pulso, a mesma informação, chegaram, na verdade, lá na recepção. Isso aqui está exemplificando 3 modos de propagação. Mas vamos supor que existam aí 10, 15 modos de propagação. A informação vai chegar totalmente distorcida lá na nossa recepção. Então esse é um problema, a dispersão modal é um problema quando a gente utiliza fibras multimodo, porque a luz que a gente coloca aqui no começo da fibra, ela se propaga de várias formas e vai chegar bem mais largo na recepção e vai ocorrer a dispersão modal, ok? Então, para minimizar essa dispersão modal, criou-se uma fibra chamada índice degrau. Foi a primeira, né, ainda não existiu aí a fibra monomodo nem a índice gradual. O cidadão falou, poxa, vamos inventar uma forma de não ter tantos modos assim, né? De chegar lá, uma dispersão modal dessa aí, não vou entender nada do que chegou. Então, como que funciona a fibra multimodo índice degrau, né?
Bom, ela funciona da seguinte forma. A fibra ótica ela tem um núcleo grande, porque é uma fibra monomodo, certo? Mas o que acontece? O índice de refração dessa fibra, do núcleo dela, o que acontece? Ele tem aqui um índice de refração, né? E aqui mais no núcleo, um índice de refração um pouco diferente, N2. O que acontece? Né? A fibra, ao invés de ele tenta diminuir, na verdade, o espaço aqui do núcleo. Tá? Então, isso aí, o que vai acontecer? O raio, o feixe de luz vai bater aqui na fibra, vai chegar num outro índice de refração e ele já vai, né, ter uma mudança assim. Porque o índice de refração ele muda no núcleo. Né? Aqui ele bate aqui e sofre um desvio assim. Então, às vezes, ao invés de ser essa quina assim, ele fica um pouco mais suave, a curva aqui. Tá? E isso tende a melhorar o sinal na saída. Embora ainda ocorra aí a dispersão modal. Tá? Essa índice degrau ela não teve muito sucesso. Ela foi fabricada aí e utilizada no comecinho, até o comecinho dos anos 90, ainda era bastante utilizada, mas para longa distância ainda assim não vingou. Né? Hoje em dia até você encontra, né, sendo utilizada em sistemas de curta distância, por exemplo, dentro de um avião ou dentro de um navio onde utiliza a fibra ótica. E a questão do peso é uma fibra diferente nesse sentido, e os custos são fatores importantes, porque ela é uma fibra muito mais barata do que a fibra monomodo e é utilizada. Então, na verdade, a técnica aqui é tentar minimizar aí o índice de refração e minimizar as formas. Né? Na verdade, ocorre ainda vários modos, por isso é multimodo, só que ao invés de bater aqui várias vezes, eles tentam minimizar a quantidade de modos, né, que é jogado lá para frente por causa desse índice degrau do núcleo. Né? Mas ainda assim ocorre a dispersão modal. Ok? Então, a primeira a ser inventada aí foi a multimodo, simplesmente, onde nós tínhamos somente a diferença de dois índices de refração do núcleo da casca. Aí depois colocaram o índice degrau, colocamos três, né, na verdade três índices de refração diferentes, dois no núcleo, que são esses dois aqui, e mais um da casca, que tentamos aí minimizar os modos de propagação. É possível até calcular a quantidade de modos que são propagados dentro de uma fibra multimodo índice degrau. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui para a gente ilustrar bem essa vantagem. Né? Aqui o número N é o número de modos que podem ser propagados dentro de uma fibra ótica multimodo índice degrau, é dado pela fórmula N igual a V ao quadrado sobre 2, onde V é chamado de padrão normalizado de frequências. E esse V é dado por essa expressão um pouco mais complexa. Né? Onde A, aqui, essa variável, é o raio do núcleo. Nós temos aqui uma fibra ótica. Né? O raio do núcleo, veja, não é o diâmetro, é o raio. Né? O raio do núcleo é representado aqui por A igual a... Né? N é o índice de refração, N1 da casca e N2 do núcleo, aqui N1. Né? E lambda é o comprimento de onda, né? Se é 850, alguma coisa assim. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar claro, para a gente calcular o número de modos que é colocado dentro de uma fibra multimodo índice degrau. Olha aqui, calcular o número de modos guiados dentro de uma fibra ótica multimodo índice degrau, cujo diâmetro do núcleo é de 60 micrômetros e os índices de refração do núcleo e da casca são respectivamente N1 igual a 1,561 e N2 1,483 e o comprimento de onda 850 nanômetros ou 0,85 micrômetros, tá? A gente está usando micrômetros, vai ser micrômetros. Então o desenho aqui, ó, vai ser mais ou menos assim. Nós temos uma fibra ótica, olhando ela de perto, o diâmetro dela, o diâmetro do núcleo, ela é esse daqui,
Então o raio é metade dele, né? E nós temos a casca da fibra ótica com índice de refração diferente do núcleo. São só dois aqui, né? Índice de refração N1 e N2. Então, substituindo os valores na fórmula, nós temos N igual a V ao quadrado sobre 2, onde V é essa fórmula aqui. Substituindo os valores, nós temos que V é igual a 2π, valor de π é constante, 3,14, então 6,28 vezes 30, por que 30? Porque é o raio do núcleo, né, que é 60 o diâmetro, que multiplica micrômetro, esse micro aqui é vezes 10 a menos 6, dividido por lambda, que é 0,85 vezes 10 a menos 6, né, que multiplica N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado, que N1 é esse valor, N2 aqui ao quadrado, né, elevado a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que raiz quadrada dessa turma aqui, tirando isso, né. O V, então, calculado, é igual a 108, fazendo essa variação, substituindo o V na fórmula, nós temos que o número de modos propagados aqui, nessa fibra, com esse diâmetro, é de 5.532 modos aproximadamente. Imagina só, 5.838 modos aproximadamente. Imagina no final quantos modos, né, esses 5.000, quanto que vai ser a nossa dispersão modal lá no final. Vai ser enorme, né? Por isso que essa fibra não é utilizada hoje em dia. Ok? Agora vamos ver. Aí com o tempo, como havia ainda o problema da dispersão modal, criou-se uma fibra com multimodo índice gradual, onde o valor do núcleo, né, do índice de refração do núcleo variava. Olha só. Aqui, por exemplo, o núcleo, se você entra aqui na beirinha do núcleo, né, aqui temos o índice de refração. Se o feixe vem aqui mais para o meio, o índice de refração é esse daqui. Se eu venho bem lá no meio, o índice de refração é maior. Entendeu? Então, o que acontece? O índice de refração é gradual, ele varia gradualmente da borda até o núcleo. Qual que é o efeito disso no nosso sinal? Ele se propaga dessa forma aqui, olha. E vejam que a dispersão modal é muito minimizada. E olha só que o pulso que sai aqui chega lá na extremidade muito mais legível do que o pulso que é utilizado na fibra multimodo índice degrau. Como diz aqui, a fibra ótica índice gradual é melhor que o índice degrau. Por quê? Pois geram menos, gera, na verdade, aqui, concordância, gera menos modos de propagação na fibra ótica. É a fibra ótica que gera. Ok? Então vejam só que a índice gradual, ela gradualmente muda no índice. Então a tecnologia de fabricação da fibra aqui já é diferente. Então imagina na sílica aqui, o vidro, como foi mudando a densidade do material. Veja só, o material ficou mais denso da borda até o núcleo para mudar o índice de refração da borda até o centro da fibra. E isso fez com que gradualmente a luz fosse sofrendo várias refrações pequenas, porque vai mudando o índice de refração. É como se ela estivesse mudando gradualmente de vários valores, de vários meios, ocorrendo refração em todos eles e ocorrendo desvio do feixe de luz de tal forma que ele siga esse caminho. Como a gente viu, a refração ela desvia através de um ângulo o feixe de luz, e se ele vai mudando gradualmente, a luz vai fazendo curvas graduais até chegar no seu destino, de tal forma a minimizar a dispersão modal. Ok? A fibra multimodo índice gradual era uma fibra, já foi um grande avanço aí no início dos anos 90, e ela começou a ser substituída pela índice degrau, à medida também que a tecnologia de serviços foi aumentando e as taxas de transmissão e a necessidade para transportar o sinal mais longe foi surgindo também. Ok? Então, mas nenhuma dessas fibras multimodo, tanto a índice degrau quanto a gradual, se comparam à fibra multimodo, a fibra monomodo. Vamos fazer uma comparação aqui, calculando aquela mesma fibra, só que ela
sendo uma fibra multimodo índice gradual. Aquele mesmo probleminha que a gente fez aqui, onde a gente calculou o número de modos aqui, ó, que deu 5.832, a gente também consegue calcular o número de modos numa fibra índice gradual. Só que a fórmula é um pouquinho mais feia. Olha só. Nós temos aqui algumas variáveis. A ainda continua sendo o raio do núcleo, né? O N é o índice de refração da casca e do núcleo. O delta aqui é essa fórmula da diferença dos núcleos, dos índices de refração, sobre o índice de refração do meio 1. Alfa aqui é o número que decide o perfil do índice de refração. Para índice degrau, alfa é infinito. Então, esse sempre é para índice degrau. Tá? Para gradual, o índice é igual a 2. Ok? Vamos substituir aqueles valores na fórmula e vamos ver quantos modos de propagação a gente encontra. Então tá. Calcule o número de modos para dois tipos de fibra multimodo, índice gradual e índice degrau. Vamos comparar. E compare os dois valores. Considere uma fibra com as seguintes dimensões típicas. Diâmetro do núcleo. Já botei aqui, ó, 2A. Então, o A vai ser 25, né? Diâmetro da casca também, né? Índice de refração da casca, blá blá. Aqui, exatamente, e considere uma frequência do laser aí 850 nanômetros. Para índice degrau, é aquela fórmula que é V ao quadrado sobre 2, substituindo todos os valores na fórmula, né? Onde nós temos 2π, que é 6,28. O A aqui é 25 vezes 10 a menos 6, que é esse aqui, né? O A. Sobre o lambda, quem que é o lambda? O lambda é 850 nano vezes 10 a nona, né? Ou 0,85 vezes 10 a sexta. A gente pode cancelar cranks aqui e fazer o cálculo. Que multiplica N1 ao quadrado menos N2 ao quadrado elevado a meio. Logo, V é igual a 82,7, logo arredondando, número de modos vai ser V ao quadrado sobre 2, vai ser nessa fibra, se ela for índice degrau que não é gradual, né, vai ser 3.444 modos. Agora, a gente vai utilizar a fórmula para a mesma fibra do índice gradual, né, onde o índice de refração ele varia da borda até o centro, vai aumentando gradualmente. Então, substituindo todos aqueles valores nessa fórmula, nós temos que 0,43 vezes 2, isso tudo aqui substituindo os valores, para que o alfa para índice gradual sempre é 2, que multiplica lambda, onde delta é esse valor, nós vamos chegar que N vai ser igual a 62 modos aproximadamente. Veja só a diferença quando você usa a mesma fibra, as mesmas características, só que o núcleo é diferente, é um índice gradual e o outro é índice degrau. Comparando, temos a fibra como índice degrau, 3.444 modos, e índice gradual, 62 modos. Conclusão, a fibra ótica índice gradual é melhor que a índice degrau, pois gera menos, né, a fibra gera, aqui, ó, gera menos modos de propagação na fibra ótica. Beleza? Então, esse cálculo aqui, dificilmente você vai fazer na sua vida profissional. Isso aqui só se você for trabalhar com pesquisa dentro de uma Frocal, dentro de uma empresa que fabrica fibra ótica, você pode entrar em detalhes aí de modos de propagação, até porque a fibra multimodo não é mais utilizada como era antigamente. Tá? Vamos ver então um pouquinho agora sobre as fibras que são mais utilizadas atualmente, que são as fibras monomodo, somente um modo. Olha só a diferença do núcleo, 10 micrômetros. Vamos voltar lá e comparar aqui, ó. 10 micrômetros, essa aqui, ó, de 50 a 100, 5, 10 vezes maior. Por isso que aqui nós temos um modo de propagação, por isso que é monomodo. Olha lá, o índice de refração é grande bem no núcleo. Ok? Qual que é a desvantagem, né? A fabricação é mais complexa, é muito mais caro, mas tem menor atenuação, não há dispersão modal e são utilizados em grandes distâncias, backbones, em laços submarinos, enfim. Até porque ela não vai ter aqueles modos de propagação. Olha, repare aqui que no pulso que sai na recepção,
não sofre dispersão modal. Essa fibra aqui é a fibra que é utilizada nas redes, né, de telecomunicações atuais. Eu arrisco até dizer que a fibra monomodo é a única fibra utilizada em sistemas de grande distância atualmente. As fibras multimodo são utilizadas em redes locais, mais baratas, dentro de uma universidade, enfim. Tá? São utilizadas em poucas distâncias, onde a dispersão modal não vai influenciar tanto na qualidade do sinal. Tá certo? Aqui, ó, onde são utilizadas as fibras monomodo? Veja aqui esse mapinha. Nós temos aqui enlaces submarinos. Isso aqui existe mesmo, viu, pessoal? Ó, nós temos aqui fibras óticas que passam na costa brasileira, vão até os Estados Unidos, né? Cabos submarinos que atravessam o oceano e vão até a Europa, certo? Então, aí você pode perguntar, poxa, mas como é que é regenerado o sinal lá na frente? Bem interessante, o curso aí de DWDM, ele fala bastante disso, que a gente tem enlaces DWDM que vão do Brasil até a Europa. Né? Nós temos amplificadores passivos no meio do oceano. Eu tive a oportunidade de participar de uma operação como essa daqui, que é colocar um cabo de fibra ótica no fundo do mar, lá na Europa, na Baía de Biscaia, lá entre a Espanha e a França. Foi muito interessante, foi uma experiência interessante, e é justamente isso. Nós temos as boias, só por título de curiosidade eu vou comentar aqui, é feito todo um estudo do perfil, né, do oceano. Deixa eu colocar aqui em azul para ficar bem mais legal. Opções de ponteiro, cor da tinta, azul. Aqui, ó. Aqui nós temos o oceano, né? Aqui o oceano. E o que acontece, né? Deixa eu mudar a cor aqui novamente para ficar muito legal. Nós temos um navio. Aqui é um navio, hein, tá? Que é este navio aqui, que tem várias bobinas, quilômetros de bobinas aqui dentro, né? Aqui é a bobina, e é colocado uma porção de boias. Vamos botar boias de uma outra cor para ficar bem claro, para mostrar como que funciona. Cor da tinta, vou pegar em laranja. Então são colocadas várias boias aqui. Opa, as boias estão gigantescas aqui, são que nem estão na foto ali, né? Essas fotos aqui, elas sustentam o cabo. Vou botar o cabo em preto, né? Opa, cor da tinta. Um cabo, ele sai daqui, e o cabo é sustentado aqui por essas boias e entra aqui na bobina, né? O que acontece? A gente coloca essas boias aqui, o cabo chega, né? Tem aquela piada do filme Bueiro em Alto Mar, você encontra um bueiro na praia assim. Né? Então você tem aqui o cabo preso por essas boias, o navio se desloca um tempo, né? É um deslocamento muito lento. Eu lembro que a gente fazia alguns quilômetros, né, por vez, e é muito cansativo, demora muitos dias, né, muitas semanas. Aí se desloca as boias, aí depois vem um mergulhador aqui, ele corta. Às vezes tem equipamentos mais modernos que cortam automaticamente. Eles cortam os ganchos da boia aqui e o cabo vai descendo no leito do oceano. Aqui. Aí ocorre mais um pouquinho de deslocamento, mais boias. Às vezes é preciso boia, às vezes não. Aí ele vai deslocando aqui e o cabo vai caindo no leito do oceano lá, no relevo, até chegar do outro lado, né? E aí, por isso que é muito importante saber a profundidade do oceano onde o cabo é colocado, tá? Esses cabos são gigantescos, assim, a espessura deles, assim, você não consegue abraçar. É uma coisa assim, é uma turbina de avião, a espessura, né? E os primeiros cabos submarinos passavam às vezes 8 fibras somente. Imagina, somente 8 fibras, um trabalho e um custo gigantesco para passar somente 8 fibras, né? 4 parezinhos de fibras no cabo óptico, tá?
fibras monomodo, né, normalmente para alcançar grandes distâncias. Então aqui nós temos aqui cabos submarinos, nós vamos falar um pouquinho sobre eles aí, mas quando a gente falar de cabos submarinos, eles são utilizados, né, são utilizados em anéis SDH, né, uma STM16 é uma taxa de transmissão de 2,5 gigabits por segundo. Esse daqui é um anel SDH, STM1 155 megabits por segundo, muito utilizado pelas operadoras, Telefônica, Oi, GVT é Telefônica, que é Vivo, tudo se mescla aí, mas Embratel, todos utilizam SDH. As fibras monomóveis também são instaladas aqui em poste, né, ou às vezes também dentro da terra. Enfim, são muito utilizadas aí no mercado e para atingir grandes distâncias, tá? Então, por exemplo, quando você tem... Aqui a gente está falando de Layer 2, né? Se você estudar aquela camada OSI, tudo isso aqui é Layer 2, a transmissão em si, a gente está falando só de transporte, né? De SDH, de DWM, isso tudo é camada 2, onde é feita toda a transmissão, as telecomunicações basicamente são Layer 2. Aí hoje, né, que está se mesclando um pouco com as redes PTN ou MPLS, que são redes PTN, a gente começa a pensar, né, de uma forma mais IP, uma camada de rede, uma terceira camada onde são utilizadas, a camada IP é utilizada um ponto mais acima, mas essas redes SDH, DWM que eu estou falando, PDH, são todos Layer 2, são todos entrou de um lado, saiu do outro sem roteamento, somente transporte, ok? Então essas são as fibras monomodo, são as fibras mais caras, mas são as fibras que a gente quer usar nas nossas redes de telecomunicações de alta velocidade. Okay? Então, basicamente, os tipos de fibra aí são monomodo, que são as mais legais, e as multimodo, índice degrau e índice gradual. Primeiramente, as multimodo surgiram, aí depois dava muita dispersão modal, tentaram minimizar com a multimodo índice degrau, ainda assim era ruim. Aí, com a tecnologia, o passar dos anos, botaram a índice degrau, onde gradualmente a gente vai aumentando o índice de refração da casca até o meio do núcleo, para minimizar aí a quantidade de modos. E, por último, a fibra monomodo, que veio a substituir e superar em muito a questão das fibras óticas para transmissão de alta velocidade em grandes distâncias. Okay? São aplicados aí em enlaces de grandes distâncias, terrestres ou enlaces submarinos, como esse daqui. Tá? Enlaces aqui está aqui submarino, mas também aqui no país a gente tem grandes enlaces aí de milhares de quilômetros, centenas de quilômetros, né, enlaces DWDM, de backbones nacionais, que utilizam todas essas tecnologias. Ok? Também aqui em postes, né, às vezes até numas torres de transmissão a gente utiliza aí fibras óticas, dentro de cabos de transmissão de energia elétrica, também a energia elétrica passa e no cabo na lateral passa a fibra ótica, que são chamados cabos ou PGW, que a gente vai ver mais para frente aí na nossa aula, ok? Bom, assim terminamos aí a aula 3, que era basicamente a questão dos tipos de fibra ótica, que são as multimodo e as monomodo, né? Mais uma vez aqui deve estar sendo transmitido uma luz visível, mas dentro da nossa faixa de frequência de transmissão de dados óticos, a luz não é visível. Claro, se você botar uma luz visível, vai correr isso aqui, e você vai ver a luz lá do outro lado, ok? Então tá, espero que tenha sido útil. Vamos lá para a aula 4.